Com certeza, alguém já deve ter tido esse tipo de comportamento com você. E você também já deve ter agido assim com alguma outra pessoa. Estou falando aqui das pessoas tóxicas. Vem comigo para mais um episódio. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do blog, podcast e agora canal no YouTube Vida Cotidiana. Antes de mais nada, de entrarmos no assunto aí em questão, gostaria de pedir a vocês para se inscreverem, dar o like caso vocês gostem do conteúdo. Se não gostar, não tem problema, faz parte, tá? O tema de hoje são as pessoas tóxicas. Acho que você, de alguma maneira, já deve ter ouvido falar nessa expressão. O que seria uma pessoa tóxica? Bom, aquilo que é tóxico refere-se a uma situação que não tem como reciclar, que realmente é algo que faz mal de fato, e por mais que você queira utilizar ainda, aquilo simplesmente não tem valia alguma. Então é uma coisa que não dá para você reaproveitar, que é aquilo que é tóxico e, como consequência disso, também pode te fazer mal. E quando a gente diz que existem pessoas tóxicas, estamos falando exatamente daquelas pessoas das quais simplesmente não conseguem ter um bom convívio com outras ao seu redor, ou com um grupo específico, ou com um indivíduo específico, por assim dizer. Essas pessoas tóxicas, elas são dotadas de algumas características primordiais que as tornam desta maneira. Quais são elas? Primeiro, se uma pessoa te critica de maneira excessiva, ela significa que tem comportamentos tóxicos com você. Só que lembrem-se, uma coisa é alguém te dar uma dica, te dar um feedback sobre algo que você precisa melhorar, que está incomodando a ela ou as pessoas ao seu redor, e outra totalmente diferente é ela fazer isso simplesmente porque tem uma certa implicância com você. Isso é o primeiro comportamento de uma pessoa tóxica, aquela que a todo momento faz sucessivas críticas com o objetivo de implicar, e não uma crítica esporádica ou pontual com o objetivo de te orientar e informar o que não lhe agrada e especificar os motivos. Então, perceba a questão da continuidade. Se há uma continuidade de maneira exagerada e intensa, realmente é um sinal de que a pessoa é tóxica sim com você. Outro aspecto de uma pessoa tóxica é quando ela prioriza a liberdade de si própria, mas se sente muito incomodada quando o outro exerce a liberdade também. Como sabemos, a liberdade ela é um direito inalienável. Todo indivíduo ele tem que ter esse sentimento, esse direito, porque é importante para que ele possa exercer as suas capacidades enquanto ser humano. Uma pessoa que não consegue usar da própria liberdade para viver, ela simplesmente está aprisionada ou até mesmo morta por dentro. Então, se alguém quer te privar de você exercer aquilo que você nasceu para fazer, que é ser livre, ter suas escolhas e assim sucessivamente, significa que ela está tentando te privar, está tentando ser tirana em relação a você. Então, já é um ponto de alerta nesse quesito. Outro aspecto importantíssimo é quando a pessoa não ouve aquilo que você tem a dizer. É terrível, não é mesmo? Quando você apenas ouve o outro e na hora que você tem algo a falar, a pessoa simplesmente te ignora, ela finge que a sua existência não procede e você fica com aquele sentimento de que não tem voz ativa. A pessoa, desta forma, ela usa essa toxina para realmente te deixar contaminado aí com a toxicidade dela. Então, é outro ponto fundamental a ser observado. Outro ponto que também é de suma importância que você tenha atenção é quando você percebe no outro certas características egocêntricas.
quando a pessoa simplesmente sente inveja de você e quando é com ela as situações que ocorrem, ela faz questão de que você valorize. Ou seja, acredito que este talvez seja a maior expressão de toxicidade que alguém pode ter. Porque pense bem, a pessoa ela se incomoda com a sua felicidade e gosta que você aprecie a felicidade dela. Olha que absurdo. Imagina, uma pessoa assim simplesmente ela tende a fazer nos bastidores da amizade ou da relação que quer que seja, faz coisas para que você não consiga ser mais do que ela, consiga se destacar além dela. Então, ela, na sua frente, ela demonstra ser uma coisa, quando ela está por cima, digamos assim, feliz, ela faz questão de que você simplesmente esteja do lado dela e a bajule. E enquanto que, a partir do momento que é a sua vez de se destacar, ela simplesmente faz pouco caso e quer diminuir aquelas conquistas que você tem. Acredito que este é o maior sinal de uma toxicidade aí em alguém. Então, se uma pessoa não está contente com a sua felicidade, já é um caso a se pensar. Será que vale a pena estar ou não ao lado dessa pessoa? Né? Então, essa é a minha visão a respeito do que se chama de pessoas tóxicas. Digamos que essa questão ela está distribuída em todos os gêneros, todas as etnias, todas as pessoas elas têm um pouco de toxina. Desconfio muito daquela pessoa que vira e fala, olha, eu não sou tóxico, eu sou um puritano e por isso este vídeo é para eu ficar atento e não para que as pessoas fiquem atentas em relação a mim. Quando a pessoa me faz esse tipo de afirmação, eu já desconfio totalmente dela e não consigo confiar, porque eu acredito o seguinte, que todos nós, em alguma maneira, de alguma forma, somos ou fomos ou seremos tóxicos com alguém em um assunto específico. A questão é, você sabe em qual momento que você está sendo tóxico? Você já fez uma reflexão e conseguiu identificar pontos dos quais você precisa desenvolver? Então, eu sugiro que você faça isso imediatamente e faça o melhor para que você não contamine as pessoas ao seu redor em relação a essas toxinas que você exala. A questão é que todos, como eu disse, somos tóxicos, o que nos diferencia é a intensidade dessas toxinas, por assim dizer. Então, muitas das vezes somos tóxicos, inclusive, de maneira involuntária, sem perceber. Por isso que, quando alguém vier para você e fazer uma crítica, é necessário ter um senso, um discernimento, para você entender se aquela crítica tem a ver com toxinas que aquela pessoa está exalando ou simplesmente um bem-querer que ela quer a seu respeito, significando que ela identificou em você um ponto a desenvolver e com a contribuição dela, no sentido do dizendo o que você precisa para melhorar, ela quer que você compreenda aquilo como uma forma de aprendizado. Então, faça essas análises e não faça pré-julgamentos antes de ter certeza se alguém é ou não tóxico. Estamos chegando ao fim do vídeo. Agradeço a todos que ficaram até o fim. Sem dúvidas, é um prazer imenso poder produzir conteúdos para vocês. E acharam que fez sentido, de fato, esse vídeo, compartilhe com um amigo, envie para qualquer pessoa que você acha que precisa de ouvir estas palavras. Ok? Então, forte abraço aí para todo mundo e até breve.